A última frase de Jesus na cruz, extraída do Salmo 30, versículo 6, foi a seguinte: dirigindo-se ao seu Pai: em tuas mãos entrego o meu espírito. Evidentemente que aqui estamos diante de um antropomorfismo, isto é, uma expressão que traduz a maneira humana o ser e o agir de Deus. Deus Pai não tem mãos. O Filho que se fez carne assumiu a natureza humana e teve mãos. Jesus no céu ressuscitado tem mãos, mas o Pai não. Jesus, porém, é a imagem visível do Deus invisível. Portanto, essa afirmação, em tuas mãos, significa: eu coloco-me inteiramente diante de ti, sob a tua proteção. Sou todo teu. Por que eu citei essa frase? Porque esta palavra aparece muitas vezes nas 3 leituras que nós acabamos de ouvir. Vocês repararam bem na primeira leitura de hoje? Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar se abriu. Depois que o povo atravessa o mar vermelho a pé enxuto, e os soldados de Faraó vêm logo atrás, a ordem do Senhor. Prestem atenção, porque isso tem relação com a última frase de Jesus na cruz: estende a mão sobre o mar. Moisés estendeu a mão sobre o mar. Mas também na primeira leitura de hoje, nós temos a palavra mão no sentido pejorativo. Quando a mão é usada não para abençoar, não para proteger, não para ser instrumento do poder de Deus. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. Isto é, do jugo dos egípcios, do poder, da tirania dos egípcios. Mão aqui tem um sentido traslato, isto é, do jugo de um império que fez sofrer Israel durante mais de 400 anos. Essa palavra, mão, é muito importante para nós e ela recorre dezenas de vezes no Novo Testamento. Jesus utiliza suas mãos para impor, para abençoar as criancinhas, no capítulo 19 de São Mateus, versículo 15. No cego ele impõe as mãos nos seus olhos, Marcos 8, 25, e ele fica curado. Na possessa encurvada, Jesus impõe as mãos, Lucas capítulo 13, versículo 13. Para aquela menina chamada de Talita, Marcos capítulo 5, versículo 41, eu te ordeno, levanta-te. Jesus com sua mão toca nela. Ao ressuscitar, Jesus aparece aos apóstolos reunidos no cenáculo, sem Tomé, e a primeira coisa que ele diz depois de lhe desejar a paz: vede minhas mãos e meus pés, Lucas 24, de 39 a 40, e lhes mostra as mãos e os pés. Para Tomé, o incrédulo, que não estava naquele dia, mas 7 dias depois se encontrava, chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Isso não é por acaso. Ao subir ao céu em Betânia, no capítulo 24 de São Lucas, versículo 50, reparem como é que Jesus sobe ao céu. Levantando as mãos, os abençoou. E enquanto os abençoava, apartou-se deles. Jesus sobe aos céus com as mãos levantadas, nos abençoando.
Eu desconfio que Ele nos abençoou como a igreja abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Usando as mesmas palavras que Ele disse no final do Evangelho segundo Mateus: batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E para concluir, uma frase de extrema importância, Atos capítulo 5, versículo 12. Pelas mãos dos apóstolos, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo. Pelas mãos dos apóstolos. Lembram quando Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra? Ide. A autoridade de Jesus passa para a igreja, passa para os apóstolos. Das mãos de Jesus para as mãos dos apóstolos. Quando Jesus diz em Lucas 10:16, quem vos ouve a mim ouve, quem vos rejeita a mim rejeita, podemos também incluir: se vós abençoais, eu estou abençoando. Não foi Ele quem disse: tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus? Tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus? Amados, a nossa fé reconhece que o poder de Cristo, na força do Espírito, continua a agir na igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Lucas 10:16. Também, para reforçar esta concepção, no caminho para Damasco, quando Paulo caiu, o que foi que Jesus disse para ele? Jesus não disse: por que você está perseguindo minha igreja? Não, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? A igreja é o corpo de Cristo, é a continuação da pessoa, da obra, do poder salvífico de Cristo na história. Amados, também no salmo de hoje, nós temos esta afirmação. O inimigo tinha dito: hei de segui-los e alcançá-los. Repartirei os seus despojos e minha alma saciarei. Arrancarei da minha espada e minha mão os matará. E termina o salmo: no santuário construído pelas vossas próprias mãos. Quando se trata de nosso Senhor Jesus Cristo, é mão no sentido estrito mesmo. Porque Ele, Deus encarnado, teve mãos, tem mãos. Mas atenção, é muito importante nós compreendermos que hoje a mão de Cristo pesa sobre todos os homens, seja para tocá-los e puni-los, como também para curá-los, abençoá-los e defendê-los. É extremamente oportuna a devoção às mãos ensanguentadas de Jesus. Uma devoção que nos convida a olhar para o Cristo no Calvário como vítima das nossas mãos, com o perdão do trocadilho. Ó parte do corpo tão poderosa, seja para o bem, seja para o mal. Sem dúvida, o nosso corpo tem muitas partes. Mas esta, normalmente, é a que mais utilizamos. Sabiam vocês, do ponto de vista da medicina, perguntem a qualquer pessoa que é formada nesta área, qual é a parte do corpo que mais se suja? Não são os pés. Normalmente os pés são protegidos por meias, por sapatos, por sandálias. Não é nenhuma parte do corpo, senão as mãos. Por isso elas precisam sempre estar bem limpas. Por isso a asepsia das mãos é tão exigida pelos médicos quando entram na sala para uma intervenção cirúrgica. Por isso que antes das refeições é costume, para não poluirmos a comida, que lavemos as mãos. Pelas mãos, com o dedo em riste, nós podemos ameaçar, humilhar, desprezar as pessoas, mas também com as mãos podemos estender o nosso corpo até elas, como na parábola do bom samaritano, como com um abraço, como também com uma
acolhida de todo o corpo daquele miserável que volta da pocilga na parábola do filho pródigo, o abraço do pai. As mãos. Jesus chama o Espírito Santo de dedo de Deus em uma ocasião. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou até vós. Essa é a versão de São Lucas, porque na versão de São Marcos, ele diz Espírito Santo. Numa versão diz dedo de Deus, na outra versão diz Espírito Santo. Reparem que curioso, mãos de Jesus, dedo de Jesus ou dedo de Deus é o Espírito Santo. Que imagem sugestiva. A mão é uma realidade mais ampla, o dedo é uma parte da mão. Com o dedo nós gesticulamos, com a mão nós podemos fazer tanta coisa. A caridade, a misericórdia, a compaixão. Quando se fala, eu estou nas mãos de Deus, eu estou inteiramente entregue a Ele. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas Dom José, até agora o senhor não falou do Evangelho. Onde estão as mãos de Deus no Evangelho? Estão sim. Vocês repararam bem? Enquanto Jesus está falando às multidões, sua mãe e seus irmãos, ou seja, seus parentes próximos, ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Olha, alguém disse a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus pergunta àquele que tem falado, não para que ele saiba, não porque ele quer saber, quem é minha mãe e quem são seus irmãos? E aí vocês perceberam o gesto de Jesus? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui as mãos de Jesus, elas apontam, elas indicam, elas nomeiam, elas identificam, elas caracterizam. Hoje eu quisera que cada um de nós, pela fé, vislumbrasse Jesus agora com as mãos estendidas para nós, dizendo assim, quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui, penso eu, não se trata de um gesto corporal qualquer, mas de um ato de amor de um Deus que sabe tudo, que quer todo o homem para Ele, que quer que sejamos salvos, que quer que ultrapassemos o nosso vínculo importantíssimo, mas formal, da pertença à igreja pelo batismo, pela crisma, pela primeira comunhão, pela frequência às celebrações, aos retiros, aos cursos, pela nossa leitura da Bíblia. Tudo isso é extremamente importante, mas para o Cristo com as mãos estendidas, mais importante que tudo isso, ou melhor, como consequência de algo anterior, isso adquire um valor imenso para o Senhor, se vier acompanhado de um propósito sincero, de em tudo isso, e mais do que isso, fazermos a vontade do Pai. Hoje a homilia foi sobre as mãos de Moisés, primeira leitura, a mão do faraó, primeira leitura, a mão do Senhor que mata os inimigos, salmo, a mão do Senhor que faz o santuário, também o salmo, e as mãos estendidas de Jesus, apontando para nós, cheio de amor, com um desejo imenso, que a nossa pertença a Ele, pelo batismo, pela crisma, pela primeira Eucaristia, pela nossa dedicação a Ele, pela nossa participação na vida eclesial, pela nossa vivência de cristãos, onde quer que venhamos a nos encontrar, isso seja a tradução, isso seja a consequência, o efeito imediato de algo muito mais profundo. Cristo estendeu as mãos sobre mim e me nomeou, ama-me infinitamente e quer que eu faça a vontade do Pai, tornando-me assim, pela sua imposição de mãos, pela bênção de suas mãos, pelo poder de suas mãos, pai, mãe, irmão, parente espiritual de Jesus.
Esta frase, que não é desmerecedora da bem-aventurada Virgem Maria, antes é uma forma de elogiá-la. Ao dizer isto, é meu pai e minha mãe, é minha família quem faz a vontade do Pai, Jesus quer dizer que os laços que unem Maria Santíssima e os parentes de Jesus, os laços da família, da tribo, da nação judaica, são importantes, mas mais importante do que ser judeu, mais importante do que pertencer à família carnal de Jesus, é fazer a vontade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.